Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, recebo toda semana uma personalidade influente da nossa região para debater temas polêmicos, em especial a política. No programa de hoje, eu recebo o segundo vereador mais votado da nossa cidade e que será o presidente da Câmara de Vereadores no ano que vem. Eu estou falando do empresário Adilson Domingos Bonfante, o Bonfante da farmácia. Bonfante, seja bem-vindo ao programa Um Contra Um. Prazer tê-lo aqui hoje. Tudo certo, prazer é meu. Obrigado pela oportunidade. Vamos enfrentar esse Um Contra Um aí para ver o que vai rolar aí de pergunta aí. Bom, como é de costume, o primeiro bloco nós tratamos da política nacional, bloco seguinte, política estadual e, por fim, política, então, regional. Bonfante, é impossível começar a nossa conversa de outra forma. Nós tivemos uma eleição que causou muitos ruídos em todo o país, inclusive essa pergunta eu também fiz à prefeita de Salete, Chica, que esteve aqui no programa, em relação às dúvidas que pairam no ar sobre a contagem dos votos. O próprio PL, que é o partido, por exemplo, da prefeita Chica, pediu a anulação de alguns votos, de algumas urnas, o que inclusive mudaria o resultado da eleição. De que lado você está nessa balança? O senhor ainda duvida do resultado? Gostaria que o resultado fosse investigado mais a fundo? Ou o senhor já aceitou o resultado? Daqui para frente o caminho é mesmo aceitar que o ex-presidente Lula assuma a presidência, já foi até diplomado, e vamos pensar 2023 dessa forma? Bom, Guilherme, se tem muitas falácias, a gente percebe, são notícias, muitas delas falsas, comentários. Eu acho o seguinte, se você faz uma eleição fraudulenta, ela tem que ser revisada, ela tem que ser... ir a fundo e descobrir se realmente foi ou não foi. Eu acho que o povo, a população, ela não merece ser trouxa, vamos supor, né, a palavra mais correta, ser feito de trouxa numa eleição. Você vai lá, deposita o seu voto, confiança, seu voto é único, seu voto é seu. E se foi fraudulenta, ela tem que ser, acredito que tem que ter uma punição. Ou cancela a eleição, faça de novo. E os que realmente, se você conseguir provar, eu acho que tem que ser provado, né? A partir da hora que você provar que realmente foi uma eleição fraudulenta, você tem que tomar as providências e imediatamente cancelar a eleição. Se você não conseguir provar, você tem que aceitar o resultado, porque o resultado é do povo, o povo é soberano. Então, se o povo votou e está correto, você tem que aceitar e bola para frente. Muitos conservadores ainda esperam que o atual presidente Jair Bolsonaro tome alguma atitude, faça alguma coisa, convoque as Forças Armadas. Muito se fala no nosso país em relação a esse tipo de coisas. O senhor, como um conservador, é notório que o senhor tem um perfil de direita, um perfil mais conservador. O senhor também está na expectativa de que o presidente Bolsonaro venha a tomar alguma atitude? Como eu te falei O que o senhor espera do governo Bolsonaro? Eu espero que ele se pronuncie ou positivamente ou aceite a derrota. Se tiver algo que tenha que ser feito, que se faça imediatamente, porque a população não merece passar o que está passando. A gente percebe as manifestações, desde que houve o segundo turno, não pararam mais as manifestações, que eu acho correto. O povo tem que ir para a rua. Se ele acha que ele foi iludido, se ele foi ludibriado de alguma maneira, ele tem que ir para a rua mesmo, porque ele é soberano, tem que cobrar. E acredito que se tiver alguma coisa a ser declarado, tem que ser feito imediatamente. Você apresenta, comprove e resolve o problema. Eu acho que é um descaso, está sendo um descaso com a população. Mantê-los na rua, dia, noite, famílias, índios, várias etnias que estão lá lutando por isso. E você não vê nada, O senhor acha que há uma certa falha do presidente Bolsonaro nesse sentido? Eu não diria falha, pode ser que ele não está sendo omisso. Talvez ele está sendo cauteloso
para tomar alguma providência na hora correta. Eu acho que os nossos deputados federais e senadores é que deveriam puxar à frente. Eu acredito que o Senado e a Câmara de Deputados Federais deveriam ter tomado alguma atitude mais a fundo. Eles têm o poder de cobrar do STF ou do TRE. Perfeitamente. Eu acho que, falando em Alexandre de Moraes, por exemplo, ele está passando dos limites. Então, assim, cada um fica dentro das 4 linhas, como já foi falado, respeite a nossa Constituição. Você respeitando a Constituição, você não tem o que reclamar. Agora, se você sai fora, você tem que cobrar. E quem está cobrando? É o povo. Em relação ao presidente eleito, presidente Lula, o senhor é empresário há muitos anos já na nossa cidade. O que o senhor espera? Agora, deixando um pouco de lado a figura Adilson Bonfante, vereador, político, e trazendo mais a figura Adilson Bonfante, empresário, o que o senhor espera justamente desse governo que já esteve comandando o nosso país e que agora retornará a partir do ano que vem? Como empresário, eu enxergo uma desgraça para o Brasil. Não tenho nada contra o Lula, o PT, indiferente. Ele teve 8 anos à frente como presidente e depois, com a sucessora dele, a Dilma, e para o Brasil foi uma desgraça total, foi um atraso enorme para todos os setores. O Brasil não cresceu, não desenvolveu. Então, eu acho que vai ser horrível se eles continuarem da maneira que foi feito os outros 16 anos que eles tiveram à frente do poder. A expectativa é zero. Eu me preocupo muito, porque para você empreender no Brasil é uma dificuldade enorme. São muitas dificuldades, são muitos altos e baixos. Hoje a gente vê que o Brasil ele está nos eixos. Tanto é que cresceu, PIB foi um dos melhores dos últimos anos, e de repente você vai estagnar de novo. Por quê? Além de ser ruim o governo, foi muita corrupção. Tanto que o povo votou de novo. Eu acho que ele fez uma boa votação. Se realmente está correto a votação dele. Mas, me desculpe, eu acho que o Brasil vai retroagir e muito. E agora falando de Santa Catarina, como é que o senhor enxerga que o nosso estado ficará em relação ao governo federal, já que Santa Catarina foi talvez um dos, não sei se o maior estado, mas um dos que mais entregou votos ao presidente Bolsonaro. Isso pode fazer com que o presidente eleito venha a virar as costas para Santa Catarina e também para os municípios bolsonaristas, como por exemplo Rio do Sul? Isso na condição de vereador te preocupa de alguma maneira? Olha, Santa Catarina é um estado de excelência, vamos dizer. Poxa, nós tivemos pandemia, nós tivemos eleição, nós estamos com uma dificuldade enorme nas nossas vias, BR-470, esses gargalos que estão atrasando e muito o desenvolvimento de Santa Catarina. E além disso, tudo que temos de problemas, ainda Santa Catarina é destaque. Produção de porcos, frango, frigorífico, assim, ela cresceu muito. Muito ela cresceu. Por quê? É um povo trabalhador, um povo ordeiro, e independente de presidente A ou B, vai continuar trabalhando e produzindo. Agora me preocupa, porque a gente sabe que hoje eles trabalham muito politicamente. Então, de repente, deixe Santa Catarina um pouco de lado, da maneira que ele pensar. Se ele pensar para frente, se for um presidente eficaz, ele vai trabalhar para a população como um todo. Pesquisar quais os principais problemas
que nós temos hoje, estruturais, de infraestrutura, principalmente em Santa Catarina, que é o que mais conseguiria desenvolver e crescer ainda mais. A gente teve agora, nos últimos dias, essas enxurradas, tivemos problema na região norte, para lá de Joinville, entre Joinville e Curitiba, bloqueios na BR, interrompeu o trânsito. Nós tivemos no sul, nós tivemos aqui, na SC de Alfredo Wagner, nós tivemos na parte do Planalto, para cima de Lages, vias bloqueadas. O gargalo sobrou o quê? 470. Uma 470 esburacada. Foi tudo para lá, né? Totalmente obsoleta. Então nós precisamos de alguém que enxergue de outra maneira. A BR-470, ela vem rolando há quantos anos a duplicação? Desenvolveu agora, nos últimos 4 anos, uma boa parte. Nós tivemos investimentos, inclusive do governo do estado, para auxiliar e desenvolver um pouco mais o término de trechos da 470. E a gente vê um atraso, não vai, a coisa não anda. Pelos estudos que nós temos aqui, em Rio do Sul, do Condensul, tem um grupo que trabalha com a 470, hoje ela estaria defasada. Hoje o projeto dela já não comporta mais. E a exemplo da 101. Aqui nós não conseguimos duplicar. A 101 já está triplicando. Tem alguns trechos que já tem a 3ª faixa. Olha aquele contorno viário de Florianópolis que está saindo. E por que aqui não vai? Falta de força política. No Alto Vale, falta força política. Então nós temos que começar a pensar mais no lugar que a gente mora, que a gente reside, que a gente precisa, que Santa Catarina é o nosso berço, e começar a trabalhar mais politicamente para cá. Eu acho que realmente nós temos muitas dificuldades. E como a votação 70-30 mais ou menos, eu tenho medo que aconteça o que aconteceu no governo do estado anterior. Vire as costas para o presidente e Santa Catarina vai ficar esquecida mais 4 anos com o mesmo problema. Vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já já com o programa 1 contra 1. O tempo nos transforma a todo momento. E a cada ano que passa, a Secamac fica mais forte. Produzimos tecnologia de geração de calor. Estamos de volta com o programa 1 contra 1, hoje recebendo o empresário e futuro presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, Adilson Bonfante. Bonfante, falando agora do âmbito estadual, a minha pergunta é muito simples. O senhor apoiou o candidato Jean Loureiro, que é o candidato do seu partido, aliás, ele é do União Brasil, mas que estava apoiado pelo seu partido, o PSD, para o governo do estado. Houve ainda, antes disso, uma intenção por parte do atual governador, Carlos Moisés, de trazer o prefeito José Tomé para o lado dele. Tentou o persuadir com obras, com recursos. Essa persuasão nos parece que, inclusive, quase aconteceu. O senhor é muito fiel ao atual prefeito. Se naquela situação, por exemplo, o prefeito tivesse se aliado com o governador, o senhor apoiaria então o governador e deixaria de apoiar Jean Loureiro? Nós temos um partido. Nós precisamos do partido para conseguirmos se eleger ou pelo menos disputar uma eleição. Eu sempre fui pelo correto. Você tem que pensar não nessa hora só no partido.
e sim no resultado para a sua população. Qual seria a melhor indicação para o nosso município? Eu acho que por isso que o prefeito Tomé também chegou próximo. Por quê? Tinha um plano 1000. Um plano 1000 estava previsto 70 milhões, 72 milhões de reais em obras estruturantes para o município de Rio do Sul. Seria sensacional. Tanto que foi agilizado vários projetos, apresentado imediatamente, e alguns já foram contemplados. Já vieram algumas parcelas desse plano 1000. Hoje, eu já não sei mais o que vai acontecer. Então, assim, qual era a melhor proposta para Rio do Sul e para Santa Catarina? Apoiar quem? Moisés? Apoiar a esquerda? Jamais. Apoiar, tinha mais 2 candidatos, a mim e o Jean Loureiro. A escolha pelo Jean Loureiro foi a que mais se aproximou das intenções do partido, do projeto do partido, junto com o vice do PSD, que era o Heron Jordani, que é uma pessoa sensacional, trabalhou dentro da Casa Civil, uma pessoa estrategista. Nós devemos muito ao Rio do Sul, a ele também, né? Pela liberação de verbas, por acelerar os processos. Mas eu acredito que com o Moisés não teria o apoio. De repente até poderia haver algum atrito com o partido, mas não tinha intenção nenhuma de apoiar Carlos Moisés. Agora veja, Bonfante, o PSD, ele apoiou Colombo para o Senado, não se elegeu. Ele não teve um candidato ao governo, mas apoiou Jean Loureiro, não só não se elegeu, como ficou na 4ª colocação, não foi também, obviamente, ao 2º turno. Aqui na nossa região, o PSD lançou 2 candidatos a deputado, Gerry da Consoli, a deputado estadual, perdão, e ainda Paulo Cunha, a deputado federal, que também não se elegeram. Ou seja, o PSD, falando ainda do âmbito regional, todos os candidatos vinculados ao PSD por aqui não se elegeram. Isso te surpreendeu de alguma forma? Como é que o senhor recebeu esse resultado? Isso mostra um certo enfraquecimento do partido? Qual é a sua visão em relação a isso? Eleição, ela foi feita para ganhar e perder. Nem sempre você ganha. Então, eu acho que com a derrota que aconteceu aqui no estado, para o PSD, ela foi realmente grande. Não só para o PSD, mas para o nosso município. Talvez faltaram algumas estratégias diferentes, algum trabalho diferenciado para que a eleição tivesse um resultado. Nós tivemos aqui uma troca no meio do caminho de federal para estadual, acaba confundindo um pouco o eleitor, mas naquela altura a ideia era que o estadual, que era então o Dr. Paulo Cunha, e o federal, o Gerry da Consoli, com a troca, Paulo seria o representante do Alto Vale. Nós teríamos o Paulo como um representante do Alto Vale. Só que o Alto Vale não enxergou dessa maneira. O estadual, que era o Gerry, da mesma maneira, ele fez uma boa votação em Rio do Sul. Foram, me falha a memória, 9.000, quase 10.000 votos. Exatamente. Em Rio do Sul. Nós tínhamos outros candidatos, e isso dividiu muito a votação em Rio do Sul. Candidatos que acabaram somando legenda para candidatos de fora. E Rio do Sul acabou ficando sem representante. Então, assim, PSD perdeu, mas a população do Alto Vale e, especificamente, de Rio do Sul, ficou sem representante. Nós tínhamos uma cadeira há 8 anos lá, e agora vamos ter que trabalhar para reconquistar. E é difícil. É muito difícil. O senhor não considera, por exemplo, que Jorge Guetem, no âmbito federal, possa ser esse representante, já que o título de eleitor dele é em Rio do Sul, ou seja, ele
visto em termos eleitorais como um deputado de Rio do Sul, apesar de morar em Itajaí há muitos anos. Jorge, ele fez uma excelente eleição. Não só pelo trabalho dele, mas também pela legenda 22. Então, nós tivemos aquela onda 17 na eleição anterior, tivemos uma onda 22, uma boa parte de onda 22 nessa, que acabou por eleger Jorge, o Oscar Gutz, também de Poço Redondo. Que bom que foram eleitos. Mas, Gui, eu sempre digo, quando você divide o bolo, você tem que estar sentado na mesa. Se você não estiver sentado na mesa, você não recebe nenhuma fatia. E é uma experiência que eu estou findando o meu 2º ano de mandato agora, e a gente sabe, Rio do Sul empobreceu. Espero que Jorge Goetten e também o Oscar enxerguem Rio do Sul como a capital do Alto Vale e continuem trazendo recursos para a nossa cidade, continuar as obras que iniciaram, os planejamentos que nós temos para que Rio do Sul se desenvolva juntamente com o Alto Vale. Que Rio do Sul vai chegar a um ponto, né, que ele vai ter que começar a abranger as outras cidades vizinhas, como Lontas, Agronômica, Laurentino, né, Aurora. Então, vai começar, através do nosso município, expandir os outros também. Nós tínhamos o deputado Milton, que tinha uma visão muito futurista. Há muito tempo ele tem esse planejamento de que o Alto Vale se desenvolva sem precisar da 470. Então, eu espero que eles continuem pensando dessa maneira para que essas obras se concretizem. Muito já foi feito, mas tem muito para fazer e terminar. Nós temos Botuverá, por exemplo, Vidal Ramos Botuverá. Nós temos Santa Terezinha, que vai ligar o norte. Então, olha como vai desenvolver. E trabalhando dessa maneira pelo Alto Vale, com certeza vai se desenvolver. E Rio do Sul vai trabalhar junto. Que nós precisamos de recursos realmente. A gente produz muito aqui. E esse dinheiro tem que voltar para cá, ele tem que ser investido aqui. Né? E isso então, depende, obviamente, dos representantes. O representante está lá, o dinheiro é nosso. Eu sempre digo, o dinheiro é do povo, é da população. Mas nós temos que ter alguém capacitado, alguém com estratégias que traga esse dinheiro de volta. E isso o Milton fez muito bem. O Milton trouxe no mandato dele em torno de 60 milhões para o Rio do Sul. Vamos sentir falta no próximo ano. Você vai ter um restício de algumas emendas que ele vai deixar programadas para o ano que vem, as impositivas, que ele, inclusive ele chamou os 4 vereadores do PSD, mostrando a intenção de quanto traria alguma coisa esse ano ainda, para esse ano de dinheiro, em torno de 2 milhões e 200, em torno de 5, um pouquinho mais de 5, para as impositivas do ano que vem. E depois? Então, se vier esses 5 do ano que vem, e realmente esses 2, não vamos dizer 2 deputados, né? Vamos dizer 3, porque nós temos o Jerry Comper também, que se elegeu, que é da região de Ituporanga. Nós temos o Oscar, região Poço Redondo. E nós temos o Jorge, que era de Rio do Sul, tem investimentos em Rio do Sul, tem empresas em Rio do Sul. Jerry Comper é região de Ibirama. De Ibirama, desculpa. De Ibirama. De Ituporanga é o Rafael Pezente. Rafael Pezente, exatamente. Desculpa, é isso aí. Jorge tem os empreendimentos em Rio do Sul, mas ele atua muito mais fora, em todo o estado. Cabe à própria população cobrar justamente o máximo possível. Agora nós temos que trabalhar para cobrar os votos que foram tirados daqui. Para que eles retornem em verbas e investimentos para a nossa cidade. Rápido intervalo comercial, voltamos já já com o último bloco do 1 contra 1.
volta com o programa Um Contra Um, recebendo hoje o empresário e futuro presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, Adilson Bonfante. Bonfante, talvez o nosso telespectador não saiba, mas nós temos um certo vínculo familiar. Eu sou casado com a Grazi, sua filha, portanto sou seu genro, e gostaria de trazer à mesa uma situação que me chamou bastante atenção antes da sua eleição para vereador e que eu entendo que cabe ser compartilhada com o nosso telespectador. Antes da decisão se o senhor seria ou não candidato, houve uma reunião familiar envolvendo a sua esposa, seus filhos, eu participei dela, onde o senhor colocou à mesa a sua vontade de ser candidato a vereador. Na ocasião, a sua família foi, talvez não usaria a palavra contra, mas ela se mostrou bastante reticente em relação à sua candidatura por preocupações que envolvem, a gente sabe, um cargo público. E uma coisa que me marcou muito foi que naquela reunião, à mesa, o senhor disse a seguinte frase: tudo bem, eu não vou ser candidato, mas eu quero que vocês saibam que vocês estão tirando o sonho da minha vida. É algo que me marcou bastante e eu gostaria que o senhor... Eu nunca lhe perguntei sobre isso nas nossas conversas informais, mas gostaria que o senhor falasse a respeito. Realmente era algo que o senhor precisava viver? Era uma experiência que realmente o senhor buscava muito? Essa frase, inclusive, foi tão marcante que logo após isso, algumas semanas depois, a família se reuniu novamente. Os irmãos Tiago e Graziele conversaram, juntamente com a sua esposa Eliane, e decidiram, então, já que era algo muito importante para você, decidiram te apoiar. E você, então, se tornou candidato e foi eleito. Gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre isso. Guilherme, eu trabalho há mais de 40 anos no comércio. Eu comecei muito cedo. Comecei com meu pai, servente de pedreiro, trabalhei em empresa fumageira, trabalhei numa empresa do ramo de farmácia em Rio do Sul, onde eu aprendi muito, onde eu comecei a minha carreira na área da saúde. Por 9 anos trabalhei nessa empresa, começando de office boy e terminando como gerente da loja e auxiliando as 2 filiais. Resolvi abrir meu negócio do zero, com muita dificuldade, e a gente venceu na vida. Venceu por quê? Trabalho, dedicação, honestidade e respeito aos meus clientes. Sempre. Eu já tinha sido convidado na época do Milton, que o Milton foi prefeito, se elegeu. Na segunda, ele me convidou. Fui convidado na outra. E sempre resistindo. Por quê? Eu tinha uma meta de deixar a minha empresa pronta para que a minha filha, a Grazi, que é formada, é farmacêutica e trabalha desde os 14 anos comigo, para que ela me sucedesse à altura e conseguisse tocar os negócios. Então, nesta última eleição, pelos trabalhos que a gente sempre fez com a comunidade, seja época de Papai Noel, campanha do agasalho, que a gente faz em torno de 20 anos a campanha do agasalho, né? Levando esses agasalhos para as pessoas mais necessitadas do nosso município. Todo ano a gente arrecada todos 6, 8, 10 mil peças, em conjunto com parceiros, com amigos, com comerciantes. Passeio ciclístico Dia das Crianças, que a gente faz todo ano com sorteio de várias bicicletas, também em parceria com vários empresários, sempre fazendo um trabalho sério e sempre dedicado a atender melhor a nossa comunidade. Na minha empresa, o mesmo intuito. E eu me senti pronto nesse último. E realmente, eu queria algo a mais. Eu queria um desafio novo na minha vida. Eu tenho 58 anos, eu não posso deixar passar essa oportunidade, porque daqui a pouco você começa, a escadinha começa a descer. Então eu digo, não, é a hora, é agora. Se for para mim me dedicar para a população rio-sulense, para me doar, né, durante esse período como vereador para a nossa comunidade rio-sulense, é agora. E foi onde, que você até foi muito humilde, porque na primeira conversa que nós tivemos eu fui quase linchado. Inclusive, quase a ponto de dizer, putz, não vai dar, porque você vai arrumar uma confusão violenta.
Mas, como um bom italiano, teimoso e focado, como eu sempre fui, em todas as decisões, eu vou e vocês vão ter que me apoiar, não tem. Então tem coisas que você tem que conversar e tem coisas que você tem que dizer não, eu vou e deu. Então foi isso que aconteceu. Depois eles enxergaram que era um sonho, que eu queria fazer um trabalho da boa política. Eu sempre digo, quando os bons, porque nós temos muita gente boa na política, tem muita gente ruim, mas nós temos pessoas boas. Se você olhar na última eleição, olha a Câmara de Vereadores que nós temos hoje. Talvez um, dois que sejam políticos. Os outros são empresários. São pessoas com visão de não pública, e sim de privada. Que é uma distância, anos-luz, o público do privado. O maior desafio hoje é você conseguir desburocratizar um pouco e conseguir trabalhar melhor para a comunidade. Muitas vezes a população não entende por que demora uma obra para sair. Você licita uma vez, não deu, não aparece ninguém. Você licita mais uma, não aparece ninguém. Você tem que esperar o prazo, aquele prazo em lei, para fazer um novo contrato, um novo edital. E isso, às vezes, são prazos de 6 meses. Então, eu fiquei muito feliz, porque a família me apoiou no fim. A gente foi vencedor, porque a gente construiu um trabalho ao longo dos anos. A gente não caiu do céu, não foi imediato, nós não compramos votos, nós não compramos ninguém. A gente teve aceitação porque o público me conhecia. Eles me deram esse crédito pelo conhecimento que eles tinham com a minha pessoa. Agora, Bonfante, o prefeito José Tomé, ele não poderá mais concorrer à reeleição e pretende, obviamente, fazer o sucessor, que é comum na política. Em conversas, inclusive aqui no programa 1 contra 1, com o Almir da Maquinária, que é o presidente do PSD aqui na nossa cidade, e é quem toma muitas das decisões em relação ao partido, quando perguntado quem seria o substituto de José Tomé, ele disse que naturalmente seria Gerry da Consoli, já que Gerry estava sendo alçado ao cargo de deputado estadual e que, se não fosse eleito, Gerry seria o candidato natural. Se Gerry fosse eleito a deputado estadual, obviamente, o partido iria procurar um outro nome. Porém, já é de conhecimento público que o senhor também tem o desejo, o interesse, a vontade de ser prefeito de Rio do Sul e que também entende que, de repente, esse seria o momento. Como fica essa situação dentro do partido? Porque ambos são do PSD. Como o senhor enxerga essa fala de Almir da Maquinária em que o candidato seria o Gerry da Consoli e não o senhor? Como é que o senhor recebe isso? Bom, o Almir, a gente respeita muito porque é o presidente do partido e não só por isso, é uma pessoa que já trabalhou muito na política, teve derrotas, mas teve várias vitórias. Muitas vezes estratégias corretas deram certo, muitas vezes estratégias deram errado. E agora a última foi uma estratégia que deu errado. Faltou alguma coisa para concretizar a política do PSD em Rio do Sul, no Alto Vale, no estado. Tomé não poderá mais ir. É um excelente prefeito, eu acredito que vai fechar com chave de ouro, pelo tamanho do trabalho que vem fazendo. É um abnegado, ele é um doente por trabalho. A gente percebe a dedicação contínua dele. Nós temos o Milton, que está deixando o espaço dele na política como deputado estadual, mas não vai deixar de ajudar a política de Rio do Sul. São projetos familiares, é o que ele falou, já doou a parte dele, volta para a empresa e família, mas vai estar junto para ajudar nas decisões. Então, se nós temos Almir, nós temos Milton, nós temos Tomé, e nós temos bons nomes em Rio do Sul que podem ser candidatos. E já sentamos na mesa com essas pessoas para discutir isso ano passado, antes da eleição, depois da eleição e agora, há uns dias atrás, quando terminou a eleição presidencial de segundo turno e a do governo.
a ideia é você trabalhar 3, 4 nomes. E nós temos bons nomes. Tem o Bonfante, que já disse que eu quero ser candidato. Nós temos o Marcão, que veio para a reeleição, né? E foi um dos mais votados, então ele tem um bom crédito. O Gerry está sendo conhecido agora, então vamos ver o crescimento dele. E tem ainda o Manuel Arizoli Pereira, Tem o seu Manuel, que também se colocou à disposição quando esteve aqui. Só que assim, muitas vezes você tem que prestar atenção no que a população está enxergando. A política não é assim, você bota esses 2 candidatos e eles vão ganhar. Não é assim. Lá na frente, o que a população está enxergando? Quem que ela quer apoiar? Que tipo de político ela vai querer para a cidade de Rio do Sul? E se lá na frente a população enxergar que eu sou um bom nome, eu vou lutar para ser. Vou me preparar para isso. Estou me preparando para isso. Se a gente conseguir que lá na frente a população enxergue que você é um bom nome, que a sua maneira de trabalhar agrade a nossa população, a gente vai trabalhar junto com o partido e vamos disputar até o final. A gente já está chegando ao fim do programa, mas eu gostaria de saber, recentemente o Piara, que é um dos principais jornalistas políticos, se não o principal aqui de Santa Catarina, divulgou no blog dele, o Piara Online, que Milton Obos estaria saindo do PSD, que essa decisão, inclusive, já estaria tomada. O senhor é muito próximo ao deputado Milton, um grande amigo de longa data do deputado. Até que ponto essa informação procede? O que o senhor sabe a respeito disso? E caso o Milton de fato venha a sair do partido PSD, o senhor sairia também? Gui, o PSD, nós tivemos inúmeros problemas a nível federal com o nosso presidente. Apoiou o Lula, né? O Kassab. Horrível, quer dizer, eram muitas conversas e sempre na contramão também do que nós pensávamos aqui para Santa Catarina. No Estado, alguns integrantes do PSD, dentro do partido PSD, também trabalharam de maneira contrária a algumas orientações que o partido queria. Então eu acho que assim, o PSD realmente está desgastado. Só que o que foram as conversas? Não sair agora. Inclusive, nós como vereadores nem podemos sair, senão nós perdemos o nosso mandato, a não ser que a gente seja expulso do partido. Então é a única maneira de você sair do PSD. Em conversas com o próprio deputado, ele sempre conversou o seguinte conosco: vamos aguardar como vai ficar a situação até março, abril talvez, e depois tomar decisão em conjunto. Porque nós temos hoje, se você for ver, o PSD, mesmo enfraquecido nessa última eleição agora, é um dos partidos mais organizados e mais fortes de Rio do Sul. Isso qual é o partido hoje que tem a estrutura, não estou falando da máquina pública, estou falando da estrutura de pessoas que agregam um trabalho como o PSD em Rio do Sul. Então, se você começa, um sai para um lado, um sai para o outro aqui, você acaba enfraquecendo, não o PSD, enfraquecendo a estrutura que tem de trabalho. Então, o pedido é para que quando saímos unidos para sermos fortes e continuar o trabalho visando, né, as melhorias necessárias para que o Rio do Sul continue se desenvolvendo e sendo reconhecido como realmente a capital do Alto Vale. Bonfante, rapidinho para a gente encerrar o programa de hoje. Quem foi melhor prefeito na bucha? Milton Obos ou José Tomé? Eu diria assim, nós tínhamos o Milton, que era considerado Milton Obras. E nós temos o Tomé, que já fez mais que o Milton. Só que o Tomé não conseguiria ser o melhor prefeito, que eu considero excelente, e isso a gente tem que admitir, foi um dos melhores prefeitos. Eu acho que ele conseguiu ultrapassar o legado do Milton. Só que ele teve um fator muito importante. Ele teve um deputado, meu amigo, que esteve constantemente com ele. A parceria deu certo,
Foi uma parceria pensada estrategicamente para Rio do Sul. Então, considero hoje, o que o Milton fez, na época foi excelente, foi um dos melhores, não teve, tanto é que ele se reelegeu com praticamente 80% dos votos no segundo mandato, perdeu a reeleição por falta de estratégia, demorou muito para tomar as atitudes. Não que ele tenha perdido a reeleição, ele perdeu a sucessão. A sucessão. Isso. O sucessor dele. Isso, perfeito. Não fez o sucessor. Não fez o sucessor. Porque também demorou muito para montar a estratégia. E até o próprio Almir, quando esteve aqui, também reconheceu erros Sim, na questão justamente. da estratégia naquela época. E também, agora foi trabalhado, mas também foi feito umas mudanças em cima da hora que a população hoje, ela está muito arredia. Você tem que trabalhar com uma estratégia que eles entendam que é o melhor. Eu vou aceitar Então, a resposta, assim, então, que os dois se complementam. Se complementam. Eu considero o Tomé, mas o Tomé teve um grande apoio do Milton. Se nós tivermos um futuro prefeito aqui, que esteja ligado ao deputado, que se comprometa, como o Milton fez, para o município de Rio do Sul, com certeza nós teremos um próximo que também vai trabalhar bastante. Rio do Sul, as estratégias que foram tomadas desde o início do governo Tomé, mudaram o Rio do Sul. Praticamente dobrou a arrecadação do município. E isso só se faz quando você trabalha numa linha para desenvolver, seja infraestrutura, seja aumento das indústrias, praticamente triplicou os CNPJs de Rio do Sul. Então você tem que enxergar que realmente foi feito um excelente trabalho. Nós temos que realmente considerar. Não é porque eu sou do partido do PSD, não é isso. Você tem que reconhecer quando o trabalho é bem feito. E foi muito bem feito. Até que venha outro e faça melhor. Tá certo, recebemos hoje no programa 1 contra 1 o vereador, futuro presidente da Câmara de Vereadores e empresário, Adilson Bonfante. Adilson, prazer ter recebido o senhor aqui no programa 1 contra 1. Guilherme, o prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar e chegar através do programa de vocês, né, do 1 contra 1, que tem uma audiência muito boa, de chegar na população de uma maneira clara e objetiva. A minha visão vai ser essa e eu não vou mudar. Minha visão vai ser trabalho sério, dedicação, porque tudo que eu faço eu procuro fazer bem feito e mostrar para o povo rio-sulense que a política, quando é boa, quando é feita por pessoas sérias, ela dá resultado. E isso o povo consegue entender com o tempo de trabalho. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E a você, também muito obrigado pela sua audiência. A gente volta em breve com mais um programa 1 contra 1. Até lá!